Estamos a aproximar-nos do fim da quarta edição do Esta Noite Grita-se, da Companhia de Teatro Cepa Torta, uma iniciativa de leitura interpretada de textos de teatro em espaços públicos, com a direção artística de Miguel Maia e Filipe Abreu, que surgiu há 3 anos. Nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, o texto A Lição de Eugênio Ionesco será interpretado no Teatro da Malaposta, no Teatro da Trindade e no Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral. Esta edição foi intitulada Esta Noite Grita-se, Low Budget, porque não teve o financiamento necessário. Que adaptações é que esta falta de recursos implicou? É essencialmente a direção artística ganhar muito pouco. Nós tivemos de regressar um bocadinho a uma coisa que odiamos, que é pagar menos a toda a gente. Tivemos os primeiros 2 anos, tanto eu como o Miguel não recebemos qualquer dinheiro por fazer isto e deu muito trabalho, mas depois a máquina começou a funcionar porque tivemos um financiamento no 3º ano e voltar atrás não sei, parece muito perverso porque nós estamos sempre a trabalhar com muito pouco e aliás nós fazemos menção a isso no programa desta temporada, desta 4ª temporada, de nem sequer estarmos seguros se devíamos estar a fazer isto. Por outro lado, o que acontece ao mesmo tempo é que, além da Direção-Geral das Artes, que nos poderia dar o financiamento necessário para nós conseguirmos pagar dignamente a toda a gente, há uma data de outros pequenos financiamentos que nós fomos conseguindo ao longo dos anos, nomeadamente a Antena 2, a Biblioteca de Marvila, a Câmara Municipal de Lisboa. Este ano, por causa dos apoios de emergência da Gulbenkian, tivemos também da Fundação Gulbenkian, também tivemos da Malaposta, que nos comprou, uma ou outra Câmara Municipal interessada que também nos quer comprar espetáculos. E então, de repente, pareceu-nos muito triste perder tudo isto, todas estas pequenas conquistas, porque não tivemos financiamento. E o que fizemos foi ser sinceros e dizer às pessoas, olha, nós, mais uma vez, nós sabemos que isto é muito pouco dinheiro, mas nós adoramos fazer isto. Normalmente os intérpretes também gostam e, portanto, a coisa foi sendo feita com muito amor à camisola, muita vontade de que as coisas acontecessem. Claro que tivemos este grande revés, não é, de não poder fazer as coisas na altura certa, esta discussão, não é, temos tão pouco dinheiro, como é que vamos fazer, vamos conseguir repor, não vamos? A Gulbenkian apoiou-nos, foi muito feliz, e agora que recomeçamos, novamente temos alguns problemas de cancelamentos, como foi o caso do fim de semana agora da última leitura, que só pudemos fazer uma de 3. Vamos conseguir fazer no dia 27, eu não sei quando é que esta entrevista sai, mas dia 27 de novembro vamos ver outra vez. E estamos muito felizes de conseguir fazer uma segunda apresentação, mas é uma montanha russa. Essencialmente é isso que a falta de dinheiro nos faz, é ser uma montanha russa. Eu e o Miguel damos muito para este projeto e não temos esse retorno. Essencialmente é isso. Mas, porém, a vossa candidatura aos apoios da DG Artes foi uma das selecionadas. A que é que achas que se deve este reconhecimento institucional? Uma junção de muitas coisas. Eu acho realmente que o objeto artístico que nós criamos é muito especial. É único porque, eu falo por mim, eu odeio leituras encenadas de peças de teatro, por norma. Deixa eu só pensar. Pensar um pouco. Eu odeio leituras encenadas de peças de teatro. Quando comecei a fazer isto, fiquei um bocadinho reticente com o Miguel, mas eu gostava de ler as peças com amigos. E, portanto, começámos a fazer leituras interpretadas e não encenadas. E o que foi acontecendo é que o público se fidelizou. Houve muita gente que ia muito a medo, porque é uma leitura de uma peça de teatro, não é uma coisa super convidativa para ir ouvir, vai ser super giro e divertido
E na verdade é que quando é um texto divertidíssimo, é divertidíssimo. Quando é um texto trágico, é muito pesado, é muito triste. O que lemos em outubro foi muito pesado, com pessoas a saírem da sala no fim a chorar, assim quase num nível perigoso de pesado o texto, é sobre suicídio ainda por cima. Nós até partilhávamos os números de apoio. E há muita gente que fecha os olhos, fica a ouvir o texto. As pessoas têm a oportunidade de imaginar, de encenar a sua própria peça, não é? Ouvem as palavras ditas muito bem, espero eu costumo ficar feliz com as pessoas que convidamos. São bons textos, são textos que quando nós os lemos para escolher, os ouvimos ao mesmo tempo, portanto há uma densidade sonora, há uma potencialidade sonora. Nós agora temos este exercício, não é? De ler textos e já estamos a ouvir como é que isto vai ser numa leitura. Porque temos de o escolher com muita antecedência, etc. E, portanto, acho que é uma coisa que é única, que tem um percurso, que tem outras fontes de financiamento, que tem muitos espaços interessados em acolher-nos. E que isso tem dado um carimbo bastante bom à companhia e ao projeto. Nós, na verdade, o ano passado não fomos selecionados por muito, muito pouco. Fomos em Lisboa, fomos os terceiros não selecionados, tivemos uma boa pontuação e pronto, deu aquela barraca toda que nós já falámos muito tempo sobre isso e não quero repetir do ano passado. Tu agora falaste na questão do som, e lá está, numa leitura em voz alta, a atenção é o som. Que outras possibilidades é que este tipo de experiência da obra abre ao público, principalmente numa sociedade, num contexto em que vivemos a ditadura da imagem? É muito curioso perguntares isso, porque nós realmente sentimos, eu vou saltar para o próximo ano. Nós há alguns anos que sentimos falta dessa possibilidade do som, partilha do sonoro, claro que tens esta quanto à parte da performance, não é? Nós estamos todos ali, está a acontecer naquele momento, mas mesmo só o som, nós temos ficado muito felizes com as gravações que fazemos. Gravámos todas as leituras e um dos objetivos da nossa próxima temporada é exatamente fazer um podcast em que vamos libertando leituras ou deste ano ou antigas, conforme os direitos de autor nos forem sendo cedidos e os direitos conexos pagos, etc. Mas sim, nós gostamos, também temos esta relação com a Antena 2, já passaram uma das nossas leituras, para este ano e para o próximo já estão orçamentadas mais duas, mas não as podemos gravar porque eles não têm estúdio. Mas sim, acho que o som, não é? O audiobook que não está difundido em português, mas que neste caso eu quase diria que ultrapassa o audiobook, porque nós ensaiamos, não fechamos a interpretação das peças, mas ensaiamos, temos 4 ensaios antes das apresentações, depois gravamos, ou melhor, depois apresentamos mais 3 vezes, normalmente, e quando gravamos, normalmente é a última, ou se é para a Antena 2, por exemplo, gravamos além dessas 3 vezes uma só o som. Portanto, a coisa fica muito apurada, fica muito bem construído. Agora nem um trator. Estamos a falar em som. Sim. Há alguma razão particular que motivou a escolha do absurdo como tema orientador da escolha dos textos nesta temporada? Não, eu acho que nós normalmente fazemos uma seleção, lá está, dos textos que gostamos de ouvir, muitas vezes com uma pré-seleção prática de quantas pessoas é que nós podemos ter a ler, qual é o tamanho do texto, em tempo de leitura, por exemplo. Mas
acabamos por decidir, por fazer uma escolha relativamente alargada de textos que queremos ler e quando temos de fechar a programação, normalmente é para as candidaturas, acabar por decidir o que é que queremos, que conjunto é que construímos com isto. E esta temporada, quando escrevemos esse programa do Se por Absurdo, portanto, quando desenvolvemos esta questão, foi no ano passado, quando já não tínhamos o financiamento. Nós mantivemos a programação que pensámos, mas de repente a tónica levou-nos, talvez por frustração da nossa vida, por uma crise existencial do projeto, levou-nos a pensar muito sobre o absurdo. Portanto, acho que é um equilíbrio entre a escolha que vai sendo feita prévia e o estado em que nós estamos quando temos de escrever sobre a curadoria que fizemos. E isto acontece muitas vezes. O próximo ano já é um caso diferente, tomamos algumas decisões, mas acho que me irás perguntar mais sobre isso. Sim. Ainda sobre a lição do Eugênio Ionesco quando irmos ao próximo ano, quais são as exigências desta leitura em particular? Não são muito diferentes das outras. É uma leitura, é um texto trágico-cómico, tendencialmente divertido por absurdo, absurdo de linguagem. É a história de uma aluna que vem receber uma aula de um professor que tem muitas alunas, porque elas não duram muito tempo, não desvendando o fim totalmente. Mas que é tudo, a palavra certa é muito absurdo, porque eles começam, parece que é uma espécie de aula de explicações de pré-doutoramento, portanto muito avançado, a rapariga já tem o bacharelato feito, já fez a licenciatura, não é? E mesmo assim tem de pensar muito antes de dizer que Paris é a capital da França. Isto é um texto escrito em França, portanto, em francês. Portanto, leva-nos a um grau muito estranho do que é a realidade. Começa a fazer um jogo de linguagem muito... Absurdo é a palavra certa. É muito difícil falar sobre isto de outra forma. Mas de resto, na prática, é ensaiar, conhecermos o texto e começarmos pouco a pouco a descobrir onde é que isto nos leva, os atores, os intérpretes começarem a conhecer estas palavras, estas personagens, e nós costumamos apresentar a leitura num ponto em que ainda está nesta descoberta, nós ainda estamos à procura. Se nos enganamos, ainda dizemos, calma, isto não foi bem, podemos voltar atrás, podemos todos voltar atrás, vamos daqui. E fazemos isto de outra forma. Portanto, há uma descontração muito, muito livre, muito leve, que dá essa descontração do público também em receber-nos a contar uma história, como alguém que a conta, que está à procura das palavras ainda, está à procura do que está a dizer. E depois há a questão rítmica, pronto, porque eu tenho ganho esta coisa. Eu não acreditava quando os meus professores de 80 anos me diziam que falavam do ritmo e das paragens e que o ritmo não era este, que o ritmo etc. Mas cada vez sinto mais isto. Para mim, a leitura ser bem feita é dá-la a bons atores. Eles vão dizer isto bem, claro que há algumas indicações, algumas dúvidas que nós vamos desconstruindo, mas depois a única coisa que eu tenho de lhes dizer é uma velocidade, como é que é a formalidade do que tu estás a ler. Não faças pausa aí, faz à frente, não deixes o tempo morrer. São assim, uma data de expressões que nós usamos no teatro e que mais ninguém percebe normalmente. mas que eu tenho achado muito, muito divertido de descobrir, muito interessante de descobrir. Gostava de tornar mais claro na minha cabeça, de escrever sobre isto, na verdade. E quanto à próxima temporada, o que é que estão a preparar? Então, na próxima temporada, não diria tema principal, porque não é um tema, mas a questão que nós quisemos salientar mais ao nível da curadoria foi programar só textos escritos por dramaturgas.
Isto porque nos últimos anos nós começámos a perceber que queríamos ler mais textos de mulheres, porque tínhamos lido muito poucos por comparação ao dos homens, porque há uma enorme falha histórica, um desequilíbrio histórico no teatro, dos cargos de poder e da escrita do teatro, dos atores, das personagens, é quase tudo masculino. E quando começámos a lutar contra isto, percebemos, ao ir às bibliotecas da Escola Superior de Teatro e Cinema, principalmente, que nos têm apoiado nisso, percebemos que havia muito pouco teatro, eu nem diria publicado, porque a escola tem muitas fotocópias de textos, portanto, há muito pouca dramaturgia escrita por mulheres, e é pior quando tens de a encontrar. Portanto, para além de haver pouca escrita por mulheres, porque há poucas mulheres nesse lugar, historicamente e até agora, muito poucas delas são publicadas e ainda menos são traduzidas e publicadas. Portanto, de repente nós tínhamos imensa dificuldade em encontrar textos escritos por mulheres e quisemos fazer disto um manifesto de discriminação positiva, sendo que não é fantástico fazer isso, mas que é importante para conseguirmos chegar a um equilíbrio, para dar exemplos, para mostrar que há muita gente a fazer. E por isso também vamos ter um concurso. A última peça a ser lida na próxima temporada é o resultado de um concurso de peças portuguesas escritas por mulheres, inéditas, que será publicado também em livro e que terá um prémio. Temos um júri que infelizmente não é composto só por mulheres. E infelizmente nós também somos dois homens a dirigir e pronto, conseguimos mudar tanto o projeto para nós sairmos. Temos uma produtora, fantástico, mas não, sabemos que não chega, sabemos que isto ainda está em desequilíbrio e quisemos tentar balançar um pouco melhor as coisas, pelo menos desta vez, tentar motivar à procura de uma igualdade. E quando é que o concurso abre? O concurso vai abrir, em princípio, no dia 31 de novembro. Esperamos ter isto a tempo. E há de ficar, salvo erro, até ao final de janeiro. Ainda não tenho a data certa. Depois temos o processo de seleção, de edição, publicação e, finalmente, apresentação em junho. Eu posso ver as datas concretas, apesar de ainda faltar tanto tempo que não sei se vai ser muito útil. Em princípio, se tudo correr bem, 18, 19 e 20 de junho. E como é que podemos concorrer? Há de ser aberto um formulário. Eu ainda não tenho os contornos totais, portanto vai ser lançado caramba! Vamos fazer um open call, vai ter um regulamento e vai estar lá tudo escrito. O melhor é consultar isso na altura. Sim, consultar o nosso site, cepatorta.org, ou as nossas páginas do Esta Noite Grita-se e da Cepa Torta no Facebook ou no Instagram. Obrigada, Filipe. Ora é essa. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado.